Bom dia pessoal, meu nome é Franco, eu sou coordenador do grupo No Caminho do Autoconhecimento. Estão dando sequência ao último vídeo e assistindo o último vídeo me faltou um comentário que eu queria fazer agora que eu acho extremamente pertinente. Muitas pessoas me procuram e dizem assim: puxa vida, Franco, eu morro de medo de perder coisas, eu morro de medo da morte. E eu digo para ela: ué, você morre de medo de uma coisa que vai acontecer, por quê? Porque você não controla aquilo que vai acontecer. Então, as pessoas que têm a necessidade de controle, têm a necessidade de substituir Deus, as pessoas que têm a necessidade de substituir o Criador, o universo, o cosmos, essas pessoas naturalmente elas vão procurar controle, elas vão procurar quase que como um processo de mimo, quase que como crianças mimadas, elas vão procurar ter sua birra, e aí a sua birra pode vir através do medo, da morte, através disso, através daquilo. Então, vamos meditar um pouquinho exatamente sobre isso, ou seja, não é pelo nosso braço que as coisas ocorrem, não é pelo nosso braço que as coisas acontecem, via de regra. E as pessoas que têm essa firme crença de que as coisas vêm pelo seu braço, elas tendem a ser, via de regra, escravas da lei, escravas dos mandamentos, escravas das regras morais, e não vivem, ou vivem pela metade. Elas não se deixam, elas não relaxam, elas não fazem pequenas transgressões do ponto de vista do que elas desejam, que não vai fazer mal a ninguém, pequenas transgressões. Elas não fazem isso, elas não vivem. Então o que acontece? Quando esta pessoa olha para trás e vê que fez tudo certinho e lhe acontece alguma coisa, ela entra no desespero, no pânico, na angústia de dizer: poxa, eu fiz tudo sempre certinho, eu não mereço que aconteça isso comigo. E na verdade, se não mereço, eu sempre pergunto: mas quem te disse que tem que merecer? Jesus não disse que a gente ia passar por problemas e tribulações? O que você acha que vai fazer com que diminuam essas tribulações? Porque você vai passar, não é? Será que ficar preocupado o tempo todo com as tribulações que vai passar e pelo fato de não poder ter controle sobre essas tribulações, será que isso vai te ajudar em alguma coisa? Claro que não. Claro que não. Será que ficar preocupado com a morte, porque você vai morrer, eu vou morrer, todos nós vamos morrer, será que essa preocupação excessiva com o medo da morte, de perder coisas, de não ter domínio sobre o porvir, lhe ajuda? Significa talvez falta de fé? Eu não sei. Aí é que está. Essa viagem ao seu interior pode lhe explicar tudo isso. Não é? Cada pessoa de um jeito, não adianta, a gente não consegue responder com uma única resposta, algo que sirva para todos. Então, eu vou voltar agora ao que Jesus disse, que eu acho a parte mais importante, e isso eu lia. Eu li esse trecho de Mateus 6, 23 até Mateus 7, eu lia 200 vezes por dia. Então, um dia ele continua assim, ó: não andeis, pois, inquietos, ansiosos, não andeis, pois, ansiosos, não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, que é o que, nossa, quantas pessoas, ou com quem amaremos, ou qual será a nossa família. Não andeis inquietos por isso, porque todas essas coisas é aquilo que as pessoas que não pensam em si mesmas procuram. Elas procuram aquilo que dizem que é o ser feliz, não é? E que ele diz aqui como gentios: dê certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas busquem antes o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Aquilo que está dentro, aquilo que está dentro de nós, e a sua justiça, ou seja, aquilo que para você parece justo, que para você é certo, que para você é correto. E lembrando sempre que tudo isto opera pelo amor, não é? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, voltando, mas busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
todas as coisas vos serão acrescentadas. Franco, quer dizer que necessariamente na hora que eu buscar a mim mesmo eu vou ter aquele namorado maravilhoso? Talvez. Ou talvez você descubra que não é questão de um namorado maravilhoso. Talvez você descubra outra coisa que é sua vocação interior. Se todo mundo diz que a mulher tem que nascer, casar e ter filhos, a menina fica preocupada, ela tem que casar, ela tem que ter filhos, mas a vocação interior dela pode ser outra. A mesma coisa o homem, todo mundo diz, você tem que casar e ter filhos, ou você tem que isso, ou tem que aquilo, e esse tem que pode não ser a vocação interior da pessoa. E o que Jesus está dizendo? Busca primeiro o reino dos céus que está dentro de você. O reino dos céus está dentro de você. E o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Então aquela pessoa que não se sente em paz, que não se sente bem sendo como é, que não se sente justa, vivendo num ambiente de justiça com ela mesma, e não se sente alegre, ela não pode estar com o reino de Deus dentro de si. O que adianta eu ajudar o próximo? É uma questão de vaidade pura e simples. Eu estou todo destruído dentro de mim e eu vou tentar ditar regras para o outro? Não. Ajudar o próximo, para as pessoas que olham muito para si, é excelente. Mas dizer ao próximo o que fazer é uma outra situação. Então, ajudar ao próximo é uma coisa, dizer ao próximo o que tem que fazer é outra coisa. O caminho de cada pessoa, o caminho interior de cada pessoa é de cada pessoa. O que a gente pode fazer, talvez citar algumas experiências, talvez usar palavras bíblicas, a gente pode ajudar a pessoa a pensar em si mesma, muitas vezes pode dar uma pegadinha, dizer, olha, sabe, e aí, né? Mas o caminho de cada pessoa é de cada pessoa e passa pelas suas crenças. E é por causa dessa crença que a pessoa está ansiosa. Volto a dizer, aquela mulher que acha que nasceu para casar e para ter filhos. Ou aquela mulher que acha que se não tiver um namorado a vida dela acabou. Esse é o típico caso de pessoa que não se conhece e não se volta para si mesma e não criou alternativas dentro de si mesma. Então ela vai procurar no outro, ela vai procurar no que está fora, ela vai procurar ir a um shopping, ela vai procurar ir com as amigas, ela vai procurar beber, ela vai procurar fumar, e vai chegar num momento em que nada disso mais ajuda. E daí e o que acontece com essa pessoa? Ela entra em depressão. Por quê? Porque nada do que disseram para ela que ia ajudar, ajudou. Só que ela esqueceu de buscar a si mesma. Busque em primeiro lugar o reino dos céus que está dentro de você. E depois, essas outras coisas, de acordo com o que você for se achando, se buscando, se entendendo, elas vão estar sendo dadas. O que adianta Deus dar um filho para uma mulher que não tem uma vocação de maternidade, e muitas não têm? O que adianta Deus dar um filho para um homem que não sabe criar uma criança? Então, gente, o que Jesus está falando é profundo demais. Não andeis, pois, ansiosos, dizendo o que eu tenho que comer, o que eu tenho que beber, o que eu tenho que vestir. Porque todas essas coisas, quem procura é quem não olha para si mesmo. De certo, o seu Pai Celestial bem sabe que você precisa de todas essas coisas. Sabe, busque em primeiro lugar o reino de Deus que está dentro de você, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas de acordo com o que você precisar. Não se inquiete, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, ou seja, vive hoje, basta a cada dia o seu mal. O que ele está dizendo é o seguinte, cara, vive hoje, torne o dia de hoje o melhor que você puder. Claro, a gente se preocupa com o dia de amanhã, no sentido de que, poxa, o que é que eu vou fazer amanhã? É óbvio. Não adianta você dizer isso para aquela pessoa que está desempregada e que vai ter o aluguel vencendo amanhã. Claro, ela vai se preocupar com o dia de amanhã, mas é a confiança de saber que ela vai procurar, mas ela tem um grande amigo dentro de si, que é o Pai, que é o conhecer-se interiormente. E quanto mais a gente se conhece mais interiormente, mais a gente tem a certeza de que nós não estamos sozinhos interiormente. Nós não estamos sozinhos. Eu não estou com o João ou com a Maria, mas tem uma força, Deus dentro de mim. Uns chamam cosmos, outros chamam... Isso, cada fé tem a sua religião. Mas aquele que olha para si mesmo sabe que não está sozinho. Mas é preciso olhar para si mesmo. É preciso começar a fazer essa busca interior. E daí,
Isso não para aí. O apóstolo Paulo, depois dessas palavras de Cristo, o apóstolo Paulo vem e diz o seguinte, em Filipenses 4, alegrem-se, pois, no Senhor, novamente direi, alegrem-se, a sua busca tem que ser pela alegria, lembra? Reino de Deus é paz, justiça e alegria no Senhor, então, alegrem-se, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor, aquele que é amável, aquele que se preocupa com o outro, aquele que se preocupa em bem servir o outro, Deus está perto, porque Deus é Espírito, Deus se vale de nós mesmos, Deus não pode se valer de nada, Ele atua através das pessoas. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não fique ansioso. Agradece a Deus e apresenta qual é a sua necessidade. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Veja que interessante, ele volta a dizer a história do copo. Na medida em que a gente apresentar para Deus, em súplicas e orações e agradecimentos, Ele vai guardar a nossa mente e o nosso coração. E agora Paulo vai dizer como. Vamos lá, gente, olha só. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente e digno, pensem nessas coisas. Eu vou deixar vocês por aqui meditando exatamente nisso que Paulo acaba de dizer. Ele deu a fórmula. E esta fórmula eu lia para mim 100 vezes por dia, para poder entender e aprender o que eu tinha que pensar, o que era bom, o que era justo, o que era de boa fama, o que trazia benefícios para o outro. Eu pensava não no copo d'água, não no meu... para cada vez que eu imaginasse pensar em alguma coisa ruim, eu submeti a mim mesmo a esse crivo. O que você, Franco, está pensando? É bom ou é ruim? Ah, é ruim? Então eu ia lá e lia Mateus. Até entender quem sou eu. Então, gente, eu espero ter dado uma palavra de alento. Eu vou deixar no nosso grupo um texto com mais de 60 afirmações bíblicas de quem somos nós para Deus, de como Deus nos olha, que esse expediente também eu usei durante muitos anos, porque, como eu disse, uma vez curado, eu demorei quase 4 anos para entender que eu estava curado. E esse vídeo de hoje, esses versos de hoje, amenizaram e tornaram muito mais rápidas a minha recuperação, porque com esses versos e com o que eu vou deixar no grupo, em menos de 6 meses eu comecei a entender que eu já estava curado e comecei a me preparar, comecei a entender que eu era um cara muito mimado e que eu queria que quando as coisas não eram como eu queria, eu bati o pezinho, eu entendi muitas coisas, entendi a questão da ansiedade, a questão do meu querer e todo o resto. Então eu vou deixar um arquivo de frases bíblicas lá na comunidade, no grupo, e quem quiser, por favor, que leia. Estou à disposição. Amém. Oro a Deus por cada um dos que estão assistindo o vídeo e peço, leiam essas frases bíblicas e entendam o que Jesus, através de Paulo, e ele mesmo, né, estão querendo nos dizer. E procure no seu ambiente, em tudo que você já leu, se as mensagens positivas não estão impregnadas com isso que Jesus falou há 2000 anos. E provavelmente deve ter gente que falou há 3, 4, 5 mil anos. Ou seja, palavra de Deus. Amém. Muito obrigado e até logo.